Eu cresci na periferia. E eu não tô falando da Penha, não. Eu tô falando do Itaim Paulista, Guaianazes, Vila Curuçá e os Jardins. Primeiro o Jardim Campos, quermesse da Lapatita. Tocava Sampa Crio. Tinha roleta valendo um maço de cigarro e terminava em treta coletiva sempre. Tem o Nazaré, final do 26-26-10, ou o Expresso Oriente da ZL. Congela a imagem aí que eu lembrei de um negócio muito importante. Você, jovem de 18 anos, pergunta pra sua mãe como era o transporte público em São Paulo pré-Mata Suplicy, especialmente um fenômeno chamado bolinho, que tinha principalmente no terminal Parque Dom Pedro. Tá bom, descongela. Como era no alto, os campinhos eram ideais para o esporte mais popular do país. Eu sei, você sabe. Obviamente estou falando de empinar pipa. Eis o motivo porque o Jardim Nazaré jamais será bombardeado. Eles têm uma bateria antiaérea formada por carretel de linha e cerol de adamantium. Pode vir míssil da Coreia que os pariu que será devidamente aparada no cortante. Tem o dos IPs, Descida da Morte. O nome já entrega, mas se trata de uma rua tão íngreme, que funcionava como um rampão onde os boludos seres desciam de pangaré. Sabe essas bicicletas que hoje os hipsters amam porque são vintage? Então, o nome delas é Pangaré, e sempre será, ok? Daí os caras desciam a rua de pangaré sem freio e ainda soltavam as mãos, quer dizer... Freio até tinha, mas era o Raider. A Havaiana não dava conta. Não, tá certo que alguns não conseguiam frear e iam morrer lá dentro da lojinha de garrafa de desinfetante amaciante, tá certo? Mas se ninguém morresse, não haveria por que chamar de Descida da Morte, né? Vocês, viu? Entre outros jardins, como morávamos de aluguel, a minha família pingou aqui e ali uns bons anos. Ainda bem que eu não conheço a periferia de São Paulo só por gif e meme, não é? Porque tem gente que o máximo de experiência é tirar foto na frente de grafite, lá no Beco do Batman, lá na Vila Madalena, manja? E andar por aí de pangaré usando coque samurai sem usar o nome apropriado. Agora vem a parte boa. Você deve estar pensando agora em todo aquele estereótipo da periferia. E me vendo jogar bola por aí, feita de meia suja e sacola de supermercado, numa rua pintada pra Copa do Mundo de 94. Enquanto uma tiazinha descabelada na frente de um portãozinho enferrujado chamava o Elso pra casa com a cinta na mão. Ok, tinha esses momentos também, Regina Casé, mas tinha outras coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu joguei Magic... Deu uma pausa dramática aqui. The Gathering. Foi na periferia. Isso em 98, certo? Pré-era nerd Bazinga. A primeira vez que eu li Jorge Luiz Borges ou Mayakovsky foi numa biblioteca em Itaquera. E vocês me desculpem dessas festas aí de vocês com sistema de som 5.1 e frigobar, mas eu fui iniciado no mundo das festas com 5 caixas todas de grave. Ou seja... um inovador sistema 0.5 e um primor químico que seria possivelmente banido pela Anvisa vinha de uma caixa de isopor. E o povo ouvia Prodigy, era música de bate-cabeça, manja? E de menos crime. Fogo na bomba. Colei com um monte de gente, com góticos nas ruínas, é o que sobrou de um casarão que foi demolido. Com os crentes da Universal, quando eu era crente da Universal... com os nerds RPGistas, com os roqueiros de violão e vinho sangue de boi que aceitavam todo mundo, de grunge a black metal. Mas new metal não. Tocar new metal no bagulho você já tava tirando, tá ligado? Bem, eu tô falando de tudo isso porque o tempo passou. E assim eu conheci umas pessoas inteligentes, bem intencionadas, a nova esquerda... textão embasado, Beco do Batman, respeito, lugar de fala. Nunca desbicou uma pipa. Bom, eu tentei colar com essa galera. Porque afinal eu já tinha lido e visto e pensado tanta coisa que... E tinha o lance do crescimento econômico, que teve uma época aí, banda larga e tal. Um dia eu vou escrever sobre ser indie pobre. É bem hilário, mas deprimente também. As diferenças de acesso uma hora pesam a parada toda.
Tipo, eu posso falar do álbum do novo artista X, mas sobre ir ao Primavera Sound com o dinheiro que guardou o último semestre. Comigo que tava bom de ir para Guarulhos colar em festinha. Bem, nessa hora de conversa eu ficava calado e percebi o tamanho do estranhamento de estar ali. Esse estranhamento de ser alguém moldado na periferia, sem o estereótipo de ser da periferia, sendo que isso também é ser da periferia. Hoje eu gosto desse estranhamento. Eu moro no centro, graças aos meus 2 empregos, mais o da minha esposa. Mas eu não sou um cara do centro. O baixo centro é surreal de morar também. Mas isso é outra história. Eu colei com essa galera do bem. E em sua maioria são as pessoas mais hipócritas que eu já conheci em toda a minha vida. E eu não disse más, nem ruins. Eu disse apenas hipócritas. Uma coisa que todos temos em certa medida. Só que eles dão uma extrapolada, tá ligado? Eles não sabem que são hipócritas. Porque dentro de uma bolha, tudo é coerente à bolha. Vai pensando aí depois. Essas pessoas que uma vez eu vi num simpósio sobre cultura negra reclamar sobre o excesso de comunidade participando do evento. E uma vez levantada a questão, decidiram formar um grupo que iria debater as possibilidades com reuniões trimestrais. Ninguém me contou, eu estava lá, eu era o estranho. Essas pessoas se recusam a sair da bolha. A bolha, sabe, da festinha com frigobar, som 5.1. É por isso que a periferia não foi às ruas, nem para pedir a saída, nem para defender governo nenhum. E nem vem com esse papo aí que se eu te teletransportar pro Lajeado, você em 2 segundos vai estar clamando pra Deus pra vir em forma de Uber te salvar. Quando você vê moleque piranha na linha amarela, você dá uma afastadinha assim. Até quem é da periferia dá uma afastadinha, porque os moleques são chatos mesmo. Mas você sente culpa, meu amigo. Você sente culpa de ter hábitos burgueses, mas ser de esquerda. Você que senta na Fradique para discutir rolezinho. Você tá na bolha, meu amigo. E daí temos 2 perigos. O perigo de uma única história. Eu vou deixar o vídeo da Adit aqui para você entender do que eu tô falando. E segundo perigo, não atingir essas pessoas que existem além dos GIFs e que vão continuar no fundo cagando pra política. E que continuam vivendo cada um por si, e que não conhecendo a própria força não se mobilizam, e não entenderam ou não se identificaram com seus textões embasados, e como resultado nós temos o nosso Congresso brasileiro. Porque não há vácuos no poder. Por eu me sentir burro perto do floreio acadêmico de vocês e de autoestima ferrada, eu quase me alienei. Eu quase desisti da política, dos ambientes culturais, quase desisti de fazer cinema. Quando eu fui numa galeria e fiz um comentário sincero sobre uma pintura, e vocês do bem, com vestido de estampa Frida Kahlo e cabelo Elis Regina, me olharam com repulsa diante da minha ignorância cultural, eu quase desisti de ir a museus. E hoje eu entendo um pouco mais e posso afirmar que aquela pintura era mesmo uma bela bosta. E quando eu te chamei, você, um cara do bem, que tem uma monacelha e não é outra referência a Frida. Te chamei pra trocar num bar lá da Penha, e nem é tão periferia assim. Você riu da cara das pessoas. Eu quase desisti. Quando você, do bem, riu porque eu levava marmita. Essa eu tenho que escrever de novo, em caixa alta. Marmita. Na mochila para a faculdade, porque de lá eu ia trabalhar mais 10 horas e queria economizar o VR, eu quase desisti. Hoje é claro que existe um segmento de marmita hipster e comida caseira é tendência. Quando você do bem, preocupado com a classe trabalhadora, óculos de bibliotecária e camiseta dentro da calça, veio comprar uma calça made in Vietnã na loja que eu trabalho, e ficou putaço porque acabou o seu número. Num domingo 8 da noite, eu quase desisti. E eu não desisti, porque eu gosto de ser estranho. Agora imagine quanta gente
Você, esquerdão que se faz, eu disse se faz, não conseguiu fazer desistir quando elas tentaram se aproximar de alguém que se vendia como uma ponte entre a vivência que ele tem e uma cultura que ele pretendia ter. Às vezes foi um comentário, às vezes foi na falta de um comentário, às vezes foi ficar no vácuo e a pessoa se sentiu burra e estranha e desistiu. Nem todo mundo gosta de ser estranho. Pareceu que isso de cultura, política e debate não era para ela. Eram para pessoas inteligentes como vocês. Então receba esse congresso. Continuem com os perfis irônicos, isso aí. E excluam, viu? Todos que tiverem opiniões diferentes. Cite um Foucault mesmo para invalidar um comentário de alguém que estudou em escola pública. Vai lá, cita o Foucault. Coloque-o no lugar dele. Receba seus likes. Receba os mitou, hein? Mitou. Sobe hashtag no Twitter, que é lá que esse povo está. Vai lá na periferia e chama todo mundo de isentão. Falou? Dá uma zoada em quem não sabe usar a vírgula direito. Nem hashtag. Mas aí, receba esse congresso também. Pela família, Deus e Angra dos Reis. Ou talvez seja a hora de sair da bolha, meu amigo, e ficar mais estranho. Esse texto é de Ricardo Terto, que eu li e compartilhei em 2016, antes de eu criar o canal. O Ricardo Terto, ele é autor do Marmitas Frias, de 2016, desse mesmo ano que ele escreveu esse texto, Os Dias Antes de Nenhum, de 2019, e Quem é essa gente toda aqui, de 2021. E agora, em 2024, ele lançou o Brincadeira Sem Futuro, da editora Todavia, de 2024. É roteirista hoje, editor de áudio e produtor de podcast. Criando na Leste. É só você digitar Ricardo Terto no Instagram e você vai ter aí o super link com toda a sua obra, né? Eu já acompanho o trabalho dele há quase 10 anos e muito provavelmente já trombei com ele por aí na rua sem saber que era ele. São Paulo é muito grande, eu cresci na Coab 1, né? Quando meus pais se casaram, foram morar na Coab 1, Arthur Alvim, que nem é tão periferia assim, mas é próximo do que hoje onde é o Itaquerão, que era uma grande pedreira ali, né, onde a gente ia brincar escondido dos meus pais, porque meus pais consideravam ali muito perigoso, e realmente era, porque tinham prédios inacabados ali que foram abandonados na construção da Coab e que eram frequentemente usados por usuário de droga, tudo. Então era gente perigosa que ficava escondida ali naqueles prédios que não tinha porta, não tinha janela, nada. E no final acabou que terminaram de construir esses prédios. Mas isso depois de 20 anos, até mais, eu acho. Então, ali era um barranco enorme que ia dar lá embaixo, onde hoje é o metrô Itaquera, né? Corinthians Itaquera. Na época, quando eu era criança, nasci em 81 e fiquei na Coab 1 até 92 eu saí da Coab 1. Ali não tinha nem metrô, foi chegar metrô depois, só passava a linha de trem ali, a linha vinha lá de Mogi das Cruzes e passava lá embaixo. A gente morava no morro ali onde é hoje a Coab 1, ok? E aos fins de semana eu ia para casa da minha avó, que morava no Jardim Filhos da Terra, que é frequentemente esses lugares figuravam letras do Racionais, né? Jardim Hebron, Jova Rural, Vila Zilda. Então ali era uma terra também de construção. A ideia que eu tenho da minha infância eram as casas sendo levantadas. Então todo fim de semana, quando você ia para sua avó,
chegava lá, era um morro, né, que o morro partia ali de uma ruinha que subia da creche, e cada semana tinham novas construções e as antigas iam ficando maiores e maiores, e a gente brincava nessas construções nos fins de semana, que era o momento que os pedreiros estavam descansando, e a gente fazia arruaça, assim, subia na construção, aí acabava caindo da laje, machucava tudo, e antes de cair da laje segurava nos ferros ali, entortava os ferros. Então era um playground clandestino que moldou a nossa vivência, e tenho amigos até hoje dessa época lá da Zona Norte, e enquanto isso na Zona Leste, onde eu morava, aos 11 anos eu fui morar em Ermelino Matarazzo, e aí a gente teve um contato maior com o pessoal de São Miguel Paulista, Itaim, Guaianazes, Jardim das Oliveiras, Jardim Pantanal. Então, assim, toda essa narrativa dele saído desses bairros aí, né, o Jardim dos Ipês, é muito próxima do que eu observei quando eu comecei realmente, efetivamente, a estudar. Quando eu, com 16 anos, eu lia Milan Kundera, eu lia Adelaide Carraro, eu comecei a ler uma literatura marginal, e como eu trabalhava no centro de São Paulo de office boy, passava por baixo da roleta para comer hot dog com o bilhete do ônibus, tudo, né? Eu fui aprendendo a linguagem da rua também, onde você comprava os melhores quadrinhos, que eu gostava muito de ler quadrinho, então, só que quase nunca eu comprei um quadrinho novo, eu comprava em sebo, que era 50 centavos, 25 centavos um quadrinho do Homem-Aranha, do Batman, e ali na frente do antigo Correio ali tinha umas bancas enormes, gigantescas, antiguíssimas, que vendiam entre todo tipo de pornografia de revista, revista em quadrinho, aqueles livros de romance, né, barato, né, aqueles romances que as meninas gostavam tanto, os meninos também gostavam tanto. Então eu era um desses sujeitos que transitava meio que apagado, às vezes sofria um assalto no meio da rua, levava o meu Walkman, aí eu ia lá, comprava outro, às vezes presenciava uma cena de violência aqui e ali, e as coisas aconteciam. No centro de São Paulo, você, com o tempo e o contato diário, você vai se impregnando daquilo tudo, você vai reconhecendo o morador de rua pelo nome praticamente, né? Você sabe quando tem um morador de rua novo ali no pedaço, porque a cena era, há 20 anos, mais compacta, né? Eram os mesmos personagens ali, sejam eles vilões ou não, era mais ou menos a mesma turma. É claro que hoje, andando pelo centro, hoje eu não trabalho mais no centro de São Paulo, eu trabalho aqui na periferia mesmo, dando aula. Então, quando eu estou lá, seja por uma consulta médica ou quando eu estou passando de bicicleta, que agora, às vezes, já há uns 10 anos eu pratico o ciclismo urbano, né? E eu fico bem entusiasmado com a mudança de cores, de vida. Tem muito estrangeiro no centro de São Paulo, não turista, mas moradores que chegam para tentar a vida aqui, muito nigeriano, muito boliviano. Então, as cores mudaram, assim como sempre aconteceu em São Paulo, mas não é sobre isso que eu estava falando, e sim esse estranhamento. Quando eu, muito jovem ainda, comecei por ler bastante, eu fui entendendo porque eu achava que todo mundo era mais ou menos igual era na Zona Leste, ali onde eu morava, na rua onde eu morava, na Coab ali, nos apartamentos. Eu achava que quem era rico morava lá também. Tanto que tinha meninos lá de apartamentos próximos, ali, vizinhos, que eu brincava com eles, e por eles terem mais brinquedos ou um videogame mais legal que o meu, eu achava, por algum motivo, que eles eram da classe da burguesia, dos ricos ali. Às vezes o pai de algum deles tinha um carro mais bacana, tal. Quando, na verdade, depois de muitos anos, eu percebi que não, que ali era todo mundo pobre, todo mundo morava na periferia da periferia de São Paulo, num conjunto habitacional, e eu achava que riqueza era aquilo ali, era ter um pouquinho mais de brinquedo, ter um carro mais legal. E quando eu fui morar em Ermelino Matarazzo, eu continuei tendo essa mesma percepção, porque era pobre, igual eu ali,
pouquinho menos na merda, né? Mas tá todo mundo na merda ali, né? A rua não era asfaltada em Ermelino. Muito matagal na época. Hoje esses matagais viraram todos condomínios, que também não são de luxos, mas eu achava que era de luxo. Quando eu fui conhecer a vida mesmo, que eu fiz alguns trabalhos em Alphaville e fui ver o Jardim Europa e as casas que hoje valem 30, 40 milhões, eu fui percebendo que a distância entre mim e o meu vizinho que tinha um videogame, um Sega Saturno, era mínima em relação a esses grandes, esses gigantescos, né? E eu presenciei, assim como o Teto, o nascimento dessa esquerda de Santa Cecília, os Santa Ceciliers, né? Os hipsters que eu estranhei bastante, porque eu entendi a esquerda como a luta operária, né? A causa operária, o trabalhador que acorda às 5 horas da manhã para pegar o ônibus lotado e que é esquecido. Só quem ficou vestido de palhaço o dia inteiro, 40 graus ali, queimando a sua maquiagem no rosto, e depois ainda vestido de palhaço, pegar a fila do Bom Prato para não perder muito daqueles 50 conto que você vai ganhar no dia ali, no Itaim Paulista, na Marechal Tito, na Praça Silva Teles ali, sabe mais ou menos do que eu estou falando. E foi isso que permeou uma boa parte da minha história de jovem adulto, que queria ter um dinheirinho para sair com alguém e tal. Eu fui pai cedo também, então no final era mais desespero para comprar fralda do que querer sair, dar um rolê e tal. E é por isso que eu gosto mais do que o Ricardo Terto escreve, mas como ele escreve. É didático, cria laços afetivos. Eu tenho laços afetivos com o que eu li hoje aqui e espero continuar. Eu espero conhecê-lo. E você que é da periferia, seja ela de São Paulo ou subúrbio, né, como chamam em outros lugares, deixe seu comentário aqui e me diga o que você achou dessa crônica do nosso amigo Ricardo Terto. Obrigado e até a próxima.